Meninas, eu preciso desabafar com vocês sobre algo que aconteceu comigo há alguns anos e que mudou minha vida completamente. Sei que muitas de vocês já passaram por situações parecidas, então talvez vocês me entendam melhor do que qualquer pessoa. É uma história dolorosa, mas que preciso contar, porque talvez ajude alguém que esteja passando pelo mesmo que eu passei. Vocês sabem quando a gente se apaixona por alguém que parece inalcançável? Pois é, foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu trabalhava como recepcionista em uma empresa de consultoria financeira no centro da cidade. Era um emprego simples, mas eu dava o meu melhor todos os dias. E foi lá que eu o conheci. Ele era um dos sócios da empresa, daqueles homens que, quando entram no elevador, todo mundo se cala e abaixa a cabeça. Terno sempre impecável, perfume caro que deixava um rastro de masculinidade por onde passava, relógio que custava mais do que meu salário de um ano inteiro. Rafael Mendoza. Só o nome já tinha peso, sabe? No início, ele mal notava minha existência. Eu era apenas mais uma funcionária, invisível como tantas outras. Mas o destino tem dessas pegadinhas cruéis. Um dia, o elevador quebrou e nós ficamos presos juntos por quase 2 horas. Foi ali, naquele espaço apertado, que tudo começou. Ele me olhou, realmente me olhou, pela primeira vez. Perguntou meu nome, quis saber sobre minha vida. Eu estava nervosa, minhas mãos suavam, meu coração batia tão forte que tenho certeza de que ele podia ouvir. Mas algo aconteceu entre nós naquele elevador. Uma conexão que nem eu nem ele esperávamos. A partir daquele dia, nossa relação mudou completamente. Ele começou a me cumprimentar quando passava pela recepção. Depois vieram as conversas rápidas, os olhares que duravam mais do que o normal, os sorrisos que ele guardava só para mim. E então, aconteceu o que vocês já estão imaginando. Ele me chamou para jantar. Não em qualquer lugar, meninas. Ele me levou naqueles restaurantes onde o maître te trata como realeza e onde uma entrada custa o que eu gastava em compras do mês. Eu me sentia uma princesa ao lado dele, completamente fora da minha realidade, mas ao mesmo tempo, pertencendo àquele momento mágico. A química entre nós era inegável. Quando ele segurava minha mão, eu sentia pequenas descargas elétricas subindo pelo meu braço. Quando ele sussurrava no meu ouvido, minha pele se arrepiava inteira. O cheiro da colônia dele ficava impregnado nas minhas roupas, e eu passava horas depois só sentindo aquele aroma e revivendo cada momento ao lado dele. Mas vocês sabem como é, né? Homem rico tem suas regras. Nossa relação tinha que ser mantida em absoluto sigilo. Ninguém na empresa podia saber. Ninguém do círculo social dele podia descobrir. Eu era o segredo dele, a paixão escondida. E eu, completamente apaixonada, aceitei todas essas condições sem questionar. Durante 6 meses, vivemos esse romance proibido. Hotéis discretos, restaurantes em bairros distantes, encontros sempre às escondidas. Ele me dava presentes caros, joias que eu nunca imaginei usar, perfumes franceses, vestidos de grife. Eu me sentia vivendo um conto de fadas, mesmo que fosse um conto de fadas secreto. O sexo entre nós era intenso, apaixonado. Ele me tocava como se eu fosse a mulher mais desejada do mundo. Me beijava com uma fome que me deixava sem ar. Sussurrava palavras doces no meu ouvido que faziam meu coração disparar. Eu me entregava completamente, sem reservas, acreditando que aquilo era amor verdadeiro. E então, aconteceu. 2 meses de atraso. O teste deu positivo. Eu estava grávida. Meninas, eu não consigo nem descrever o turbilhão de emoções que passou pela minha cabeça naquele momento. Felicidade, medo, ansiedade, esperança. Tudo misturado em uma confusão total. Minha primeira reação foi de alegria pura. Eu ia ter um filho do homem que eu amava. Talvez agora ele assumisse nossa relação. Talvez isso fosse o empurrão que ele precisava para tornar público nosso amor. Que ingênua eu fui, meninas. Que completamente ingênua. Eu planejei tudo nos mínimos detalhes para contar a ele.
Marquei um encontro no nosso hotel de sempre, pedi comida do restaurante que ele mais gostava, comprei uma roupinha de bebê pequenininha e coloquei dentro de uma caixinha dourada. Estava ansiosa, nervosa, mas cheia de expectativa. Quando ele chegou, eu percebi que algo estava diferente. Ele parecia tenso, inquieto, mas eu atribuí ao estresse do trabalho e segui com meu plano. Depois do jantar, entreguei a caixinha para ele com o maior sorriso que eu consegui dar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ele abriu a caixa, viu a roupinha, me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Não era surpresa. Era nojo. Era raiva pura. Você está grávida? A voz dele saiu gelada, cortante como uma lâmina. Sim, amor. Estamos grávidos. Eu tentei soar alegre, mas minha voz saiu trêmula. O que aconteceu depois, meninas, eu jamais vou esquecer pelo resto da minha vida. Ele se levantou da cadeira com tanta força que ela quase caiu. O rosto dele se contraiu em uma expressão de raiva que me apavorou. E então ele gritou. Gritou mesmo, palavras que ecoam na minha mente até hoje. Se você não abortar esse parasita, você vai ser mãe sozinha. Parasita. Ele chamou nosso filho de parasita. A criança que carregava o sangue dele, que era fruto do nosso amor, ele chamou de parasita. Eu tentei argumentar, tentei fazê-lo entender. Rafael, por favor, vamos conversar com calma. É nosso filho, é parte de nós dois. Podemos dar certo, podemos ser uma família. Mas ele já tinha se transformado em um homem que eu não conhecia. Frio, cruel, impiedoso. Família? Você acha que eu vou largar tudo que construí por uma recepcionista grávida? Você acha que vou assumir um filho bastardo que vai destruir minha reputação? Cada palavra dele era como uma punhalada no meu peito. Eu sentia meu mundo desmoronando. Meu conto de fada se transformando no pior dos pesadelos. As lágrimas desciam pelo meu rosto sem controle, mas ele permanecia impassível, como se minha dor fosse completamente irrelevante. Você tem duas opções, ele continuou. A voz mais fria do que eu jamais imaginei que fosse possível. Ou você resolve isso e a gente continua a nossa relação, ou você fica com essa criança e nunca mais me procura. E vou te garantir uma coisa. Se você tentar me chantagear ou tentar provar que sou o pai, eu vou destruir você de todas as formas possíveis. O cheiro do perfume dele, que antes me deixava embriagada de desejo, agora me dava náuseas. A temperatura do quarto parecia ter caído 10 graus. Eu conseguia ouvir meu próprio coração se estilhaçando em milhões de pedaços. Você vai acabar sozinha, e essa criança também. Foram as últimas palavras que ele me disse antes de pegar o casaco e sair do quarto, me deixando ali, devastada, segurando aquela pequena roupa de bebê que agora parecia pesar toneladas nas minhas mãos. Eu fiquei ali sentada por horas, meninas, chorando, tentando entender como o homem que eu amava tanto, que me fazia sentir especial, que sussurrava palavras de amor no meu ouvido, podia ser tão cruel, tão desumano. Como alguém podia rejeitar o próprio filho daquele jeito? Mas vocês sabem o que mais me doeu? Não foi nem a rejeição, nem as palavras horríveis. Foi a humilhação. Foi perceber que para ele, eu nunca fui nada além de uma distração, um passatempo, que todos aqueles meses de romance, todos aqueles momentos que eu guardava como tesouros no meu coração, para ele não significavam absolutamente nada. Eu saí daquele hotel naquela noite com a certeza de que minha vida tinha acabado. Mas também saí com uma determinação crescendo dentro de mim. Se ele queria que eu ficasse sozinha, se ele achava que eu não conseguiria, ele estava muito enganado. Aquela noite, tocando minha barriga ainda sem sinais de gravidez, eu fiz uma promessa para meu filho. Meu amor, eu não sei como, mas você vai ter todo o amor do mundo. E você nunca, jamais, vai precisar implorar por amor de ninguém. Meninas, depois daquela noite devastadora, eu precisava tomar algumas decisões urgentes.
Não podia mais continuar trabalhando naquela empresa, vendo o rosto dele todos os dias, fingindo que nada tinha acontecido. A cada manhã que eu acordava, sentia um nó na garganta só de pensar em pisar naquele prédio novamente. Pedi demissão na segunda-feira seguinte. Inventei uma desculpa qualquer sobre mudança de cidade. A gerente de recursos humanos nem questionou muito. Eu era facilmente substituível, afinal. Rafael nem apareceu no dia em que eu fui buscar minhas coisas. Provavelmente estava aliviado por não ter que me ver nunca mais. Com o dinheiro da rescisão e algumas economias que eu tinha, consegui alugar um pequeno apartamento em um bairro bem distante do centro, longe de tudo que me lembrava dele. Era um lugar simples, modesto, mas limpo e aconchegante. Pela primeira vez em meses, eu consegui respirar sem sentir aquele aperto no peito. A gravidez estava progredindo e os enjoos matinais começaram a aparecer com força total. Meninas, quem já passou por isso sabe como é difícil. Acordar toda manhã correndo para o banheiro, o cheiro de qualquer comida me dando náuseas, a exaustão constante. E eu estava passando por tudo isso sozinha, sem ninguém para segurar meu cabelo quando eu vomitava ou para me trazer um chá de gengibre. Mas eu não podia ficar parada se lamentando. Precisava de um emprego urgentemente. Foi quando eu vi um anúncio no jornal local. Café da Esquina contrata atendente. Experiência desejável, mas não obrigatória. Era exatamente o que eu precisava. Algo simples, sem complicações, onde eu pudesse trabalhar em paz. O Café da Esquina era um lugar acolhedor, daqueles que têm cheiro de pão caseiro e café fresco o dia inteiro. As paredes eram decoradas com plantas penduradas e quadros de paisagens. As mesas tinham toalhas xadrez e vasinhos com flores do campo. Era o tipo de lugar onde você se sentia em casa imediatamente. A Dona Marisa, uma senhora de uns 50 e poucos anos, me recebeu com um sorriso caloroso. Ela tinha aquele jeito maternal que me fez sentir protegida instantaneamente. Durante a entrevista, ela percebeu que eu estava tensa e nervosa. Minha filha, você parece estar passando por alguma dificuldade. Quer conversar? A voz dela era doce, cheia de genuína preocupação. Eu não contei toda a história, obviamente, mas disse que tinha saído de um emprego complicado e estava começando uma nova fase da vida. Ela assentiu com compreensão e me contratou na mesma hora. Todo mundo merece uma segunda chance, querida, e eu sinto que você vai dar certo aqui. Os primeiros dias no café foram uma bênção. O trabalho era simples: anotar pedidos, servir mesas, operar a máquina de café. Mas havia algo terapêutico em toda aquela rotina. O barulho suave das conversas, o aroma constante de café e bolos caseiros, o ritmo tranquilo do dia a dia. Era como um bálsamo para minha alma ferida. Foi na segunda semana trabalhando lá que eu o conheci. Daniel chegou em uma manhã chuvosa de terça-feira. Eu estava organizando as mesas quando a porta do café se abriu, trazendo junto com ele o cheiro de chuva e terra molhada. Ele era diferente de todos os homens que frequentavam o lugar. Não usava terno nem relógio caro. Vestia uma camisa xadrez simples, jeans desbotado, tênis gasto pelo uso. Tinha as mãos calejadas de quem trabalha pesado e um sorriso genuíno que iluminava o rosto inteiro. Bom dia. Posso pegar um café preto e um pão na chapa, por favor? A voz dele era suave, respeitosa, sem pressa. Enquanto eu preparava o pedido, ele ficou observando o movimento do café com interesse genuíno. Não estava olhando o celular como a maioria das pessoas. Estava ali, presente, aproveitando o momento. Você é nova aqui, né? Eu venho sempre e nunca tinha te visto. Ele perguntou sem malícia, apenas fazendo conversação amigável. Sim, comecei semana passada. Respondi meio tímida. Ainda estava com o coração machucado e não queria dar margem para nenhum tipo de interpretação errada. Que bom! Este lugar estava precisando de alguém simpática como você. E então ele sorriu daquele jeito que fazia os olhos brilharem. Não havia segunda intenção, não havia malícia. Era apenas um homem sendo gentil com uma nova funcionária. Daniel se tornou um cliente regular. Todos os dias,
Pontualmente às 8:30 da manhã, ele aparecia para o café da manhã. Sempre educado, sempre simpático, sempre respeitoso. Com o passar dos dias, nossas conversas foram ficando mais longas e mais interessantes. Descobri que ele era marceneiro, tinha a própria oficina a algumas quadras do café. Falava sobre o trabalho com uma paixão que era contagiante. Contava sobre as peças que estava criando, sobre a textura da madeira, sobre a satisfação de transformar um pedaço bruto em algo belo e útil. Sabe, tem algo mágico em pegar um pedaço de madeira tosco e transformar ele em algo que vai fazer parte da vida de uma família. Uma mesa onde vão sentar para jantar junto, uma estante onde vão guardar os livros preferidos, um berço onde vai dormir um bebê. Quando ele falava sobre berços, meu coração dava uma guinada esquisita. Ele tinha 32 anos. Nunca tinha se casado. Mas falava sobre família com um carinho que me tocava profundamente. Contava sobre os sobrinhos, sobre como gostava de fazer brinquedos de madeira para eles nas horas vagas. Havia uma doçura na forma como ele falava sobre crianças que contrastava completamente com a frieza de Rafael. Foi no final do primeiro mês trabalhando no café que minha barriga começou a aparecer discretamente. Eu usava blusas mais largas, tentava disfarçar, mas era inevitável. Uma manhã, Daniel notou. Eu estava servindo o café dele quando tropecei em uma cadeira e quase caí. Ele se levantou rapidamente para me ajudar e quando segurou meu braço para me estabilizar, seu olhar desceu para minha barriga levemente arredondada. Por um momento, o silêncio pairou entre nós. Meu coração disparou, achando que ele ia me julgar, que ia fazer perguntas invasivas, que talvez parasse de vir ao café. Já estava me preparando para mais uma rejeição. Mas o que aconteceu me surpreendeu completamente. Você está bem? Não se machucou? A preocupação na voz dele era genuína. E então, com delicadeza, ele adicionou. Precisa de ajuda com alguma coisa? Uma cadeira para sentar? Não houve julgamento no olhar dele. Não houve perguntas indiscretas. Apenas cuidado puro e simples. Estou bem, obrigada. Foi só um tropeço. Respondi, ainda meio em choque com a reação dele. Ele assentiu, mas percebi que a partir daquele dia, ele ficou mais atento a mim. Sempre perguntava se eu estava precisando de alguma coisa, se não estava muito cansada, se queria sentar um pouco. Nunca foi invasivo, nunca perguntou sobre o pai do bebê, nunca me fez sentir desconfortável. Uma tarde, eu estava tendo um dia particularmente difícil. Os enjoos tinham sido intensos de manhã e eu estava exausta. Daniel percebeu que eu não estava bem. E depois que o movimento do café diminuiu, se aproximou de mim. Desculpa me intrometer, mas você parece precisar descansar um pouco. Por que não senta aqui? Ele puxou uma cadeira para mim. E deixa eu te trazer um chá de gengibre. Minha irmã disse que ajuda com o enjoo. Meninas, quando ele falou isso, os olhos se encheram de lágrimas sem eu conseguir controlar. Fazia tanto tempo que alguém demonstrava cuidado real comigo, sem querer nada em troca, sem julgamento, sem condições. Você não precisa fazer isso, murmurei, tentando esconder a emoção. Eu sei que não preciso. Eu quero. A simplicidade da resposta dele me desarticulou completamente. Ele trouxe o chá, sentou-se ao meu lado e ficamos conversando sobre coisas aleatórias. Ele não fez nenhuma pergunta sobre minha situação, não tentou descobrir minha história. Apenas esteve ali, presente, oferecendo companhia e conforto. Foi naquela tarde que eu percebi algo estava mudando dentro de mim. Pela primeira vez em meses, eu não me senti completamente sozinha. Havia alguém que se importava, mesmo sem me conhecer direito, mesmo sem saber de onde eu vinha ou por que estava ali. Uma semana depois, Daniel apareceu no café com um pequeno pacote embrulhado em papel pardo. Eu fiz uma coisa para você, ele disse, meio sem jeito. Espero que não se incomode. Se achar inadequado, pode devolver que não vou ficar ofendido. Dentro do pacote, havia um pequeno banquinho de madeira, perfeitamente lixado e envernizado. Era delicado, mas resistente,
do tamanho certo para eu apoiar os pés quando sentasse. É para você usar quando estiver cansada. Ajuda com a circulação. Ele explicou, as bochechas levemente coradas de timidez. Eu segurei aquele banquinho nas mãos e senti algo que não sentia há meses. Gratidão pura. Não era um presente caro, não era um gesto grandioso. Era algo feito com as próprias mãos dele, pensando no meu bem-estar, sem esperar nada em troca. Daniel, minha voz saiu embargada. Muito obrigada. É lindo. De nada. Você merece ser cuidada. E então ele disse algo que ficou gravado para sempre no meu coração. Você não está sozinha. Nunca esteve. Naquele momento, segurando aquele banquinho simples, mas feito com tanto carinho, olhando para aquele homem que mal me conhecia, mas se preocupava comigo, eu soube que minha vida estava mudando de rumo novamente. Mas desta vez, para melhor. O amor verdadeiro tinha chegado na minha vida da forma mais inesperada possível. Não veio vestido de terno caro, nem dirigindo carros importados. Veio de mãos calejadas, cheirando a madeira e serragem, oferecendo chá de gengibre e banquinhos feitos à mão. Meninas, os meses seguintes foram uma montanha-russa de emoções que eu jamais imaginei viver. A gravidez estava avançando, e com ela, Daniel se tornou uma presença cada vez mais constante e importante na minha vida. O que começou como gentileza de um cliente regular do café se transformou em algo muito mais profundo e significativo. Ele começou a aparecer não só para o café da manhã, mas também no final do meu expediente. Sempre com alguma desculpa. Precisava comprar pão para o jantar. Queria tomar um café antes de ir para casa. Havia esquecido alguma coisa de manhã. Mas eu percebia que eram apenas pretextos para me ver, para ter certeza de que eu estava bem. Uma tarde, enquanto eu limpava as mesas depois de um dia particularmente corrido, senti uma dor aguda nas costas que me fez dobrar sobre mim mesma. A barriga já estava bem aparente. Eu estava com quase 6 meses, e o peso extra estava cobrando seu preço do meu corpo. Daniel, que estava terminando seu café, percebeu imediatamente. Ei, você está bem? Ele se levantou rapidamente e veio até mim. É só dor nas costas, normal da gravidez. Tentei minimizar, mas a dor estava realmente intensa. Senta aqui, deixa eu fazer uma massagem. Antes que eu pudesse protestar, ele já estava posicionando uma cadeira para mim. Minha cunhada passou por isso nas 3 gravidezes. Aprendi algumas coisas. As mãos dele nas minhas costas eram mágicas, meninas. Firmes, mas delicadas. Ele sabia exatamente onde pressionar para aliviar a tensão. O cheiro de madeira e sabonete que sempre acompanhava Daniel me tranquilizava completamente. Por alguns minutos, esqueci de todos os problemas e apenas me permiti ser cuidada. Melhor? Ele perguntou depois de alguns minutos. Muito melhor. Obrigada. Eu estava genuinamente emocionada. Você realmente não precisa fazer isso por mim. Já disse que eu quero. Ele sorriu daquele jeito que fazia meu coração acelerar. Aliás, estava pensando, você tem ido sozinha nas consultas médicas? A pergunta me pegou de surpresa. Era verdade. Eu estava lidando com tudo sozinha. As consultas mensais, os exames, os medos, as dúvidas. Tudo isso eu carregava sozinha nos ombros. Sim, não tem problema. Estou acostumada. Menti descaradamente. Bem, se você quiser companhia na próxima, eu gostaria de ir com você. Só para você não ficar sozinha mesmo. Ele falou com tanto cuidado, como se estivesse pisando em ovos. Sei que pode parecer estranho, mas eu me preocupo com você, com vocês dois. Vocês dois. Ele disse vocês dois, como se o bebê já fosse parte dele também. Daniel, você tem certeza? Não quero te incomodar. Você nunca seria um incômodo. A simplicidade e sinceridade da resposta me desarticle completamente. E foi assim que, uma semana depois, Daniel me acompanhou na consulta pré-natal. Eu estava nervosa. Não sabia como explicar para o médico quem ele era. Namorado parecia cedo demais. Amigo parecia pouco. Mas Daniel resolveu a questão de forma natural. Sou Daniel.
Estou acompanhando a Isabela hoje, disse para a recepcionista sem criar drama ou complicação. Durante a consulta, ele ficou sentado ao meu lado, segurando minha mão enquanto o médico fazia os exames de rotina. Quando chegou a hora do ultrassom, eu vi os olhos dele se encherem de lágrimas ao ver o bebê na tela. Está tudo bem com a bebê, disse o doutor. É uma menina, a propósito. Uma menina. Eu estava esperando uma menina. Ela está se mexendo, Daniel exclamou, apontando para a tela. A emoção na voz dele era palpável. Quer ouvir o coração? O médico perguntou. Quando o som ritmado do coraçãozinho da minha filha preencheu a sala, Daniel apertou minha mão com mais força. Eu olhei para ele e vi lágrimas escorrendo pelo seu rosto. É o som mais lindo que já ouvi na vida, ele sussurrou. Saímos da consulta em um silêncio emocionado. Daniel segurava as fotos do ultrassom como se fossem tesouros preciosos. No caminho de volta ao café, ele finalmente falou. Isabela, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você tem medo do parto? A pergunta me pegou desprevenida. Era, na verdade, uma das coisas que mais me apavoravam. A ideia de passar por aquilo sozinha, sem ninguém para segurar minha mão, sem ninguém para me dar força. Um pouco, admiti, tentando não demonstrar o real terror que sentia. Você não vai estar sozinha. Eu vou estar lá com você, se você deixar. Parei de andar e o encarei. Daniel, por que você está fazendo isso? Por que está sendo tão bom comigo? Ele parou também e me olhou nos olhos com uma intensidade que me deixou sem fôlego. Porque eu me apaixonei por você. Por vocês duas. E quando a gente ama, a gente cuida. A gente protege. A gente fica. Aquelas palavras ecoaram no meu peito como um sino. Quando a gente ama, a gente fica. Que contraste brutal com o que eu havia vivido antes. Mesmo eu estando grávida de outro homem, mesmo com toda essa confusão, especialmente por isso. Ele segurou meu rosto com as duas mãos. Essa bebê precisa de um pai que a ame incondicionalmente. E você precisa de alguém que te valorize como merece. Eu quero ser esse homem, se você me deixar. Foi naquele momento, parados no meio da calçada, com o barulho do trânsito ao redor e as fotos do ultrassom ainda nas mãos dele, que eu percebi que estava apaixonada também. Não era a paixão desesperada e tortuosa que senti por Rafael. Era algo mais profundo, mais sólido, mais verdadeiro. Eu também me apaixonei por você. Confessei. E foi como se um peso gigantesco saísse dos meus ombros. Ele me beijou ali mesmo, no meio da rua. Um beijo doce, cheio de promessas e de futuro. Quando nos separamos, ele encostou a testa na minha e sussurrou. A gente vai ser uma família, os três. A partir daquele dia, Daniel se tornou oficialmente parte da minha vida e da gravidez. Ele começou a ir em todas as consultas comigo. Estudava sobre desenvolvimento fetal nos livros que comprava. Montou o berço que ele mesmo fez na minha casa. Todas as noites, depois do trabalho, ele vinha me ver e conversava com a barriga. Oi, princesa, é o papai aqui. Ele sussurrava, com a mão apoiada na minha barriga. Como foi seu dia aí dentro? Espero que não tenha dado muito trabalho para a mamãe. Papai. Ele se chamava de papai. E a bebê respondia. Toda vez que ela ouvia a voz dele, começava a se mexer como louca, como se o reconhecesse. As semanas foram passando, e eu me sentia cada vez mais segura, mais amada, mais completa. Daniel me acompanhou quando compramos as primeiras roupinhas da bebê. Ele ficava segurando cada peça pequenina com um cuidado reverencial. Olha o tamanho desses sapatinhos, ele dizia maravilhado. Como pode ser tão pequeno assim? Compramos um mobile musical que ele insistiu em testar na loja. Ela precisa do melhor. Era sempre a justificativa dele para qualquer mimo que queria dar. Uma noite, quando eu estava com 8 meses, acordei com contrações fortes. Não eram as contrações de treinamento que eu já havia sentido antes. Eram ritmadas, intensas, progressivas. Era a hora. Liguei para Daniel com as mãos tremendo. Acho que é agora. Foi tudo o que consegui dizer. Estou indo.
Não se mova. Não faça nada. Estou chegando aí. A voz dele estava calma, mas eu percebia a urgência. Ele chegou em 15 minutos, com uma bolsa já preparada com todas as coisas que eu poderia precisar. Como você já tinha isso pronto? Perguntei entre uma contração e outra. Há 2 semanas. Não queria ser pego desprevenido. Ele sorriu, mas eu via que estava nervoso também. No caminho para o hospital, ele segurou minha mão e não parou de falar para me distrair da dor. Daqui a algumas horas vamos conhecer nossa filha. Você está preparada para ser a mãe mais incrível do mundo? Está nervoso? Perguntei durante uma pausa entre as contrações. Apavorado, ele admitiu. Mas também ansioso. Vai ser o melhor dia da minha vida. No hospital, Daniel não saiu do meu lado nem por 1 segundo. Quando as contrações ficaram muito fortes e eu achei que não ia conseguir aguentar, ele segurou meu rosto entre as mãos. Olha para mim, Isabela. Você é a mulher mais forte que eu conheço. Você consegue. Nós conseguimos. O trabalho de parto durou 12 horas. 12 horas de Daniel segurando minha mão, limpando meu suor, sussurrando palavras de encorajamento no meu ouvido. Em nenhum momento ele demonstrou impaciência, cansaço ou vontade de estar em outro lugar. E então, finalmente aconteceu. Mais uma força, Isabela. Ela está coroando. O médico anunciou. Daniel apertou minha mão com mais força. Vamos conhecer nossa filha, ele sussurrou, e eu juro que vi lágrimas nos olhos dele. Com uma última contração, nossa pequena Sofia veio ao mundo. O primeiro som que ela ouviu foi o choro emocionado de Daniel. Ela é perfeita, ele soluçava. É a coisa mais linda que já vi na vida. Quando colocaram Sofia nos meus braços pela primeira vez, eu olhei para aquele rostinho pequenino e depois para Daniel, que não parava de chorar de emoção. E foi naquele momento que eu falei as palavras que saíram direto do meu coração, sem filtro, sem medo. Bem-vinda ao mundo, minha princesa. Esse aqui é seu papai. Ele te ama desde antes de você nascer. Daniel me olhou com os olhos cheios d'água. Posso segurá-la? Quando ele pegou Sofia no colo, meninas, foi a coisa mais linda que já vi na vida. Aquele homem forte, de mãos calejadas, segurando com o máximo cuidado nossa filha pequenininha. Ele olhou para ela com tanto amor, tanta devoção, que meu coração quase explodiu de felicidade. Oi, meu amor, ele sussurrou para ela. Eu sou seu papai e prometo que vou te amar para sempre. Você nunca vai precisar duvidar do meu amor. E então, olhando nos meus olhos, ele completou. Ela já é minha filha, para sempre. Naquele momento, segurando minha filha, com o homem que eu amava ao meu lado, eu finalmente entendi o que era uma família de verdade. E sussurrei para Sofia. Minha princesa, você nunca vai implorar por amor, nunca. Meninas, vocês não fazem ideia de como os primeiros anos da Sofia foram mágicos. Daniel não era apenas um padrasto presente. Ele era um pai em todos os sentidos da palavra. Acordava de madrugada quando ela chorava. Trocava fraldas como se tivesse nascido para isso. Cantava canções de ninar com aquela voz rouca que fazia ela dormir na hora. Era lindo de se ver. Nós nos mudamos para uma casa maior quando Sofia fez 6 meses. Daniel insistiu que cada uma de nós merecia seu próprio espaço. Ele mesmo projetou e construiu o quarto da Sofia, com móveis sob medida e um mural pintado à mão na parede. Uma floresta encantada com bichinhos sorridentes. Cada detalhe foi pensado com amor. A rotina da nossa pequena família era perfeita. Daniel saía cedo para a marcenaria, eu trabalhava meio período no café da Dona Marisa, e as tardes eram nossas. Íamos ao parque, brincávamos no quintal. Sofia adorava ficar na oficina vendo o papai trabalhar. Ela falou, papai, antes de mamãe, e eu juro que vi Daniel chorar de emoção naquele dia. Quando Sofia fez 2 anos, Daniel me pediu em casamento. Foi do jeito mais simples e mais perfeito possível. Estávamos no quintal de casa. Sofia brincava na caixa de areia que ele havia construído para ela, quando ele se ajoelhou ao meu lado. Isabela, você quer se casar comigo? Quero que vocês duas tenham meu sobrenome. Quero oficializar o que já somos. Uma família. É claro que eu disse sim.
Como poderia não dizer? Aquele homem havia me dado tudo que eu nem sabia que estava procurando. Amor verdadeiro, segurança, um lar de verdade. Marcamos o casamento para quando Sofia completasse 3 anos. Seria uma cerimônia simples, apenas família e amigos próximos, mas cheia de significado. Eu mal podia esperar para me tornar oficialmente uma família com os 2 amores da minha vida. Mas o destino, meninas, às vezes tem planos muito diferentes dos nossos. Era uma tarde comum de sábado. Sofia tinha acabado de completar 4 anos. Sim, acabamos adiando o casamento porque Daniel queria que a festa de aniversário dela fosse perfeita primeiro. Estávamos no shopping, os 3, fazendo compras para o casamento que finalmente aconteceria no mês seguinte. Sofia estava radiante com o vestidinho novo que Daniel tinha insistido em comprar para ela ser nossa daminha. Era rosa com flores bordadas, exatamente como ela havia pedido. Ela corria na nossa frente, tagarelando sobre como seria a festa, quando o papai e a mamãe ficariam casados, para sempre e sempre. Foi quando eu o vi. Rafael estava ali, parado na entrada de uma loja cara, falando ao celular. 4 anos não haviam mudado muito nele. Ainda o mesmo terno impecável, a mesma postura arrogante, o mesmo ar de superioridade. Meu sangue gelou nas veias. Por um momento, pensei em sair correndo na direção oposta, em pegar Sofia e Daniel e sumir antes que ele me visse. Mas era tarde demais. Nossos olhos se encontraram. A expressão no rosto dele foi de choque total. Ele desligou o telefone imediatamente e ficou me encarando como se estivesse vendo um fantasma. E então, seu olhar desceu para Sofia. Meninas, vocês precisam entender uma coisa. Sofia puxou muito a ele fisicamente. Os mesmos olhos escuros, o mesmo formato do rosto, a mesma cor de cabelo. Era impossível negar a semelhança. Mamãe, quem é aquele homem te olhando assim? Sofia perguntou, se escondendo atrás das minhas pernas. Daniel percebeu minha tensão imediatamente. Está tudo bem, amor? Você ficou pálida. Eu não conseguia tirar os olhos de Rafael, que agora caminhava na nossa direção com passos determinados. Meu coração batia tão forte que tinha certeza de que todo mundo no shopping podia ouvir. Isabela. Ele parou na nossa frente. A voz era a mesma, mas havia algo diferente no tom. Menos frieza, menos arrogância. Rafael. Foi tudo o que consegui dizer. Daniel se posicionou instintivamente entre nós, com uma mão protetora nas minhas costas. Você conhece este homem, Isabela? Sofia, curiosa como toda criança de 4 anos, saiu de trás das minhas pernas e ficou observando Rafael com interesse. E foi nesse momento que aconteceu algo que mudou tudo. Sofia se aproximou de Rafael, inclinou a cabecinha para o lado daquele jeito peculiar dela quando estava pensando, e disse: Você tem olhos iguais aos meus. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael se abaixou para ficar na altura dela, e eu vi suas mãos tremendo. É verdade, ele disse com a voz embargada. Temos os mesmos olhos. E então, com a inocência devastadora de uma criança que não entende as complicações do mundo adulto, Sofia disse: Eu sei quem você é. Você é meu pai verdadeiro. Meu mundo desabou naquele momento. Como ela sabia? Como uma criança de 4 anos podia saber algo que eu nunca havia contado a ela? Sofia, como você... Comecei a perguntar, mas ela me interrompeu. Mamãe, às vezes eu tenho sonhos com um homem que tem os mesmos olhos que eu. E eu sempre soube que tinha 2 papais. O papai Daniel, que me ama e cuida de mim, e o papai que me fez na sua barriga, mas foi embora. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Aquela criança incrível, com sua sabedoria inexplicável, havia entendido tudo sozinha. Rafael estava completamente destroçado. Lágrimas desciam pelo seu rosto sem controle. E eu nunca, em todos os meses que ficamos juntos, havia visto aquele homem chorar. Você sabe que eu sou seu pai? Ele perguntou para Sofia, a voz quebrada. Sei sim, mas você foi muito malvado com a mamãe.
Ela chorou muito por sua causa. A sinceridade brutal de Sofia era de partir o coração. Daniel estava ao meu lado, tenso como uma corda de violão, mas respeitando o momento. Ele entendia que aquela conversa era inevitável e necessária. Rafael olhou para mim com uma expressão que eu nunca havia visto antes. Arrependimento puro, remorso devastador. Isabela, Ele começou, mas Sofia o interrompeu novamente. Você quer saber uma coisa? Ela disse para Rafael. Eu te perdoo. A mamãe me ensinou que perdoar faz bem para o coração. E então, com a simplicidade avassaladora de uma criança, ela completou. Mas o meu papai de verdade é aquele ali. Ela apontou para Daniel. Ele que me ama todo dia, que lê historinha para mim, que faz brinquedos de madeira e que faz a mamãe sorrir. Você é só o homem que me fez na barriga da mamãe. Rafael ficou de joelhos ali no meio do shopping, chorando como uma criança. As pessoas começaram a olhar, mas ninguém se importava. Era um momento devastadoramente íntimo acontecendo em público. Eu sinto muito. Ele sussurrou, olhando para mim. Eu sinto muito pelo que fiz com vocês. Eu era um covarde, um idiota completo. Era, concordei, surpreendida com a firmeza da minha própria voz. Mas isso não importa mais. Daniel se aproximou e colocou a mão no ombro de Sofia. Vem cá, princesa. Deixa a mamãe conversar com esse senhor. Mas Sofia balançou a cabeça. Não, papai. Eu quero falar com ele também. Ela se aproximou mais de Rafael e, com aquela seriedade que só criança tem, disse: Você machucou muito a minha mamãe. Ela ficou triste e com medo. Mas sabe o que aconteceu? Apareceu o papai Daniel e ele cuidou de nós duas. Ele é o melhor pai do mundo inteiro. Rafael olhou para Daniel pela primeira vez. Realmente o olhou. E eu vi reconhecimento nos seus olhos. Reconhecimento de que aquele homem havia sido tudo que ele não conseguiu ser. Obrigado, Rafael disse para Daniel, a voz ainda embargada. Obrigado por cuidar dela, por cuidar das duas. Daniel assentiu com dignidade. Elas são minha família. Sempre foram. Sofia, então, fez algo que nenhum de nós esperava. Ela se aproximou de Rafael e deu um abraço rápido nele. Pronto, agora você pode ir embora. Eu já te perdoei e você já me conheceu. Mas não precisa ficar. A gente está bem sem você. A crueldade inocente daquela frase foi devastadora. Sofia havia resumido 4 anos de dor, superação e reconstrução em uma única frase. Rafael se levantou devagar, ainda em choque. Olhou para mim uma última vez. Vocês são felizes? Ele perguntou. Muito, respondi sem hesitar. Nós somos uma família de verdade. Ele assentiu, limpou o rosto com as costas da mão. Então eu não vou atrapalhar isso. Só queria que vocês soubessem, eu mudei. O que eu fiz foi imperdoável, mas eu aprendi. Vocês não precisam de mim, isso está claro. Mas se algum dia... Ele olhou para Sofia. Se algum dia ela quiser me conhecer melhor, eu vou estar aqui. Sofia considerou isso por um momento, com aquela seriedade toda dela. Talvez quando eu for grande. Agora não. E então, pegando na mão de Daniel, ela completou. Agora eu quero ir tomar sorvete com o meu papai e com a mamãe. E assim, simplesmente assim, ela encerrou um dos momentos mais intensos da minha vida. Saímos do shopping de mãos dadas. Eu, Daniel e Sofia, deixando Rafael para trás, ainda processando o encontro que mudou tudo e nada ao mesmo tempo. No carro, Sofia tagarelava alegremente sobre o sorvete que íamos tomar, como se nada extraordinário tivesse acontecido. Mas eu percebi Daniel me olhando pelo retrovisor. Você está bem? Ele perguntou. Estou, respondi, e era verdade. Estou muito bem. Porque pela primeira vez, eu havia encarado meu passado sem medo, sem dor, sem raiva, e havia confirmado o que já sabia. Minha vida real, minha felicidade verdadeira, estava ali comigo no carro.
naquele homem que escolheu me amar quando eu estava quebrada, e naquela menina incrível que tinha a sabedoria de uma velha alma em um corpinho de 4 anos. Rafael havia aparecido e desaparecido da nossa vida novamente. Mas desta vez, não deixou destruction. Deixou apenas a confirmação de que algumas pessoas chegam tarde demais, e que às vezes, isso é exatamente como as coisas devem ser. Meninas, depois daquele encontro no shopping, eu achei que a vida voltaria ao normal, que Rafael tinha entendido a mensagem e seguiria em frente. Mas eu estava completamente enganada. Aquele encontro não foi um fim. Foi apenas o começo de uma nova fase muito mais complicada. 3 dias depois do episódio no shopping, Rafael apareceu no café da esquina. Eu estava servindo uma mesa quando vi aquela figura conhecida entrando pela porta. Meu coração disparou imediatamente. Dona Marisa percebeu minha atenção na hora. "Tudo bem, minha filha? Você ficou branca que nem papel." "É alguém do meu passado", murmurei, tentando manter a compostura. Rafael se dirigiu diretamente ao balcão onde eu estava. Usava roupas mais casuais dessa vez. Uma camisa social sem gravata, calça jeans escura. Parecia ter perdido peso, tinha olheiras profundas. Era como se aquele encontro com Sofia tivesse tirado toda a vida dele. "Podemos conversar?" Foi direto ao ponto. "Estou trabalhando." Tentei manter a voz firme, mas minhas mãos tremiam ligeiramente. "Por favor, 5 minutos. É sobre a Sofia." Dona Marisa, que estava ouvindo a conversa, se aproximou. "Isabela, pode ir. Eu cuido das mesas." Saímos para o pequeno jardim nos fundos do café. O cheiro das flores que Dona Marisa cultivava normalmente me tranquilizava, mas naquele momento eu mal conseguia respirar direito. "O que você quer, Rafael?" Perguntei cruzando os braços defensivamente. "Quero conhecê-la melhor. Quero ter um relacionamento com minha filha." As palavras dele me atingiram como um soco no estômago. "Sua filha? Sua filha? Onde você estava quando eu precisei correr para o hospital sozinha? Onde você estava quando ela teve febre alta aos 6 meses? Onde você estava quando ela deu os primeiros passos?" Eu sei que errei. Sei que fui um covarde, um idiota completo. Mas quero consertar isso agora. Consertar? Eu ri sem humor. "Rafael, você não conserta 4 anos de abandono com uma conversa de 5 minutos. Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto que eu me lembrava bem dos nossos tempos juntos. "Isabela, por favor." Eu mudei. Aqueles últimos 3 dias, conhecer a Sofia, ver o que eu perdi, foi como levar um murro na cara da realidade. "E você acha que isso é problema meu? Você acha que eu vou arriscar a estabilidade emocional da minha filha porque você teve uma revelação tardia?" "Nossa filha", ele corrigiu, e eu vi um flash da arrogância antiga. "Não." E minha voz saiu mais firme do que eu esperava. "Ela é minha filha, e do Daniel. Você é apenas o doador biológico." As palavras foram cruéis, eu sabia, mas precisavam ser ditas. Rafael recuou como se eu tivesse lhe dado um tapa. "Isabela, eu entendo sua raiva. Eu mereço cada palavra dura que você está me falando. Mas pense na Sofia. Ela não merece crescer sem conhecer o pai biológico. Ela tem um pai de verdade, que a ama, que cuida dela, que esteve presente desde antes dela nascer. Você é um estranho para ela." Mas ela me reconheceu. Você viu como ela soube quem eu era. Era verdade. E isso me incomodava profundamente. Como Sofia havia sabido? Como uma criança de 4 anos conseguia ter aquela percepção? Isso não muda nada. Ela está feliz, está segura, tem uma família estável. Por que você quer bagunçar isso? Rafael se aproximou, e o cheiro do perfume dele me trouxe lembranças que eu preferia manter enterradas. Porque pela primeira vez na minha vida eu entendi o que realmente importa. Riqueza, status, aparências. Nada disso vale a alegria que senti ao ver aquela menininha me perdoar. E o que você pretende fazer com essa revelação? Quer brincar de pai nos finais de semana?
Quer aparecer de vez em quando para se sentir melhor consigo mesmo? Quero ser presente. Quero participar da vida dela. Quero que ela saiba que tem 2 pais que a amam. Daniel não é um entre 2, Rafael. Daniel é o pai dela. Você perdeu esse direito há 4 anos. A conversa estava ficando acalorada, e eu percebi que algumas pessoas do café estavam nos olhando através das janelas. Precisava encerrar aquilo. Olha, Rafael, entendo que você esteja passando por uma crise existencial, mas não pode resolver seus problemas emocionais à custa da minha família. Posso processar pela guarda compartilhada. As palavras saíram como uma ameaça fria, e toda a minha defensividade se transformou em raiva pura. Como você ousa me ameaçar? Como você tem coragem? Não é uma ameaça. É uma possibilidade legal. Eu tenho direitos como pai biológico. E eu tenho 4 anos de comprovações de que você abandonou sua filha. Tenho certidão de nascimento sem o nome do pai. Tenho testemunhas de como Daniel assumiu a paternidade desde o início. Rafael percebeu que havia ido longe demais. Isabela, eu não quero brigar com você. Não quero tribunal, não quero drama. Só quero uma chance. Uma chance para quê? Para machucá-la como você me machucou? Para prometer mundos e fundos e depois desaparecer quando a novidade passar? Eu não sou mais o mesmo homem de 4 anos atrás. Prove isso ficando longe da gente. Dei as costas para ele e comecei a caminhar de volta para o café. Mas ele segurou meu braço. Isabela, espera. Me solta. Minha voz saiu perigosamente baixa. Ele soltou imediatamente, mas continuou falando. Olha, eu entendo que você não confie em mim. Eu entendo que ache que vou magoar a Sofia. Mas pensa no seguinte: e se ela crescer e um dia me procurar? E se ela quiser saber por que nunca teve a chance de me conhecer? Essa era exatamente a dúvida que me atormentava desde o encontro no shopping. E se Sofia crescesse ressentida comigo por ter impedido o contato com o pai biológico? Ela vai entender que eu a protegi, ou vai sentir que você a privou de conhecer metade da história dela. Eu me virei para encará-lo novamente. Rafael, você quer saber qual é a verdade? A Sofia não precisa de você. Ela tem tudo que uma criança precisa: amor, segurança, carinho, presença constante. Você não faz falta na vida dela. As palavras machucaram. Eu vi no rosto dele. Mas era a verdade crua e necessária. Talvez não. Ele admitiu. Mas ela faz falta na minha vida. E eu quero a chance de fazer a diferença na vida dela. Por que agora? Por que depois de 4 anos você decidiu que quer ser pai? Ele ficou em silêncio por alguns momentos, olhando para o chão. Quando levantou os olhos, havia uma vulnerabilidade que eu nunca tinha visto antes. Porque minha vida está vazia, Isabela. Eu tenho dinheiro, sucesso, tudo o que achei que queria. Mas sou miserável. Durmo com remédio, acordo com ansiedade. Passo os dias numa rotina que não significa nada. E quando eu vi a Sofia, quando ela me perdoou com aquela simplicidade, foi a primeira vez em anos que senti algo real. Eu quase senti pena dele. Quase. Isso não é problema meu, Rafael. Você fez suas escolhas. Eu sei. E agora quero fazer escolhas diferentes. Quero ser melhor. Então seja melhor, mais longe da gente. Isabela... Ele tentou mais uma vez. Não. Minha voz era final. A resposta é não. Sofia tem uma vida boa, equilibrada, feliz. Eu não vou colocar isso em risco por causa dos seus remorsos tardios. Entrei no café sem olhar para trás. Dona Marisa me esperava com uma xícara de chá quentinha. Tudo bem, minha filha? Tudo bem, Dona Marisa. Só fantasmas do passado tentando atrapalhar o presente. Mas no fundo, eu sabia que aquilo estava longe de terminar. Rafael havia plantado uma semente de dúvida na minha mente. E se eu estivesse errada? E se Sofia realmente tivesse o direito de conhecer o pai biológico? E se eu estivesse sendo egoísta em querer protegê-la? Naquela noite, contei tudo para Daniel. Ele me ouviu em silêncio, segurando minha mão
sem demonstrar raiva ou ciúme, apenas preocupação genuína. O que você quer fazer? Ele perguntou quando terminei de contar. Quero que ele desapareça e nos deixe em paz. Mas você tem dúvidas. Tenho. Admiti, odiando a incerteza na minha própria voz. E se eu estiver privando a Sofia de algo importante? E se ela crescer e me culpar por isso? Daniel segurou meu rosto com as 2 mãos. Isabela, você é a melhor mãe que eu conheço. Qualquer decisão que tomar será porque ama nossa filha e quer protegê-la. Nossa filha? Nossa filha. Ele repetiu com firmeza. DNA não faz família, amor. Presença faz. Cuidado faz. E eu amo aquela menina como se ela tivesse saído de mim. Eu sei. E ela te ama também. Você ouviu o que ela disse no shopping. Você é o pai verdadeiro dela. Então deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que o Rafael pode acrescentar algo positivo na vida da Sofia? Ou você acha que ele só vai confundi-la? Era uma boa pergunta. Uma pergunta que me obrigou a ser honesta comigo mesma. Eu não sei, Daniel. Eu realmente não sei. E isso me apavora. Ele me abraçou forte, e eu senti aquela segurança que só ele conseguia me dar. Então vamos descobrir juntos. Mas seja qual for sua decisão, eu estarei ao seu lado. Sempre. Naquela noite, deitada na cama, olhando Sofia dormir no quarto ao lado, eu me fiz a pergunta que não queria fazer. O que era melhor para minha filha? Protegê-la de uma possível decepção ou dar a ela a chance de conhecer de onde veio? Por mais que eu odiasse admitir, Rafael havia acertado em uma coisa. Sofia tinha o direito de conhecer sua própria história. Mas será que ela estava pronta para isso? Será que eu estava pronta para arriscar nossa felicidade perfeita? As dúvidas me mantiveram acordada a noite toda. E eu sabia que essa decisão mudaria nossas vidas para sempre, de um jeito ou de outro. Meninas. As semanas que se seguiram foram as mais difíceis que eu vivi desde que Sofia nasceu. Rafael não desistiu. Pelo contrário, ele se tornou uma presença constante e perturbadora na nossa vida. Não de forma invasiva ou ameaçadora, mas de um jeito que era quase pior. Ele estava tentando provar que havia mudado. Todo dia, quando eu saía do café, encontrava flores na porta de casa. Não buquês caros e extravagantes como ele costumava me dar antes. Eram arranjos simples, delicados, com um cartãozinho sempre escrito à mão. Para a Sofia, com o amor do papai biológico. O termo papai biológico me irritava profundamente, como se ele estivesse tentando legitimar uma função que ele nunca exerceu. Uma tarde, encontrei uma caixinha de música na varanda. Era pequena, delicada, tocava uma melodia suave. O bilhete dizia: "Lembrei que você gostava de música clássica. Pensei que a Sofia poderia gostar também." Como ele se lembrava desse detalhe sobre mim depois de 4 anos? E por que isso me incomodava tanto? Daniel nunca comentava sobre os presentes, mas eu percebia a tensão nos ombros dele quando os encontrávamos. Uma noite, depois que Sofia dormiu, ele finalmente tocou no assunto. "Isabela, você precisa tomar uma decisão sobre isso." "Eu sei." Suspirei, brincando nervosamente com a aliança de compromisso que ele havia me dado. "Só não sei qual é a decisão certa." "Posso te dar minha opinião?" "Claro." Ele se sentou ao meu lado no sofá, aquele jeito calmo dele que sempre me tranquilizava. "Acho que você deveria deixar eles se conhecerem melhor." Olhei para ele, surpresa. "Sério?" "Sério. E sabe por quê? Porque tenho certeza absoluta do amor da Sofia por mim. E do meu por ela. Não tenho medo de competição, porque não é uma competição. Sou o pai dela, ponto. Se ela conhecer o Rafael melhor, vai entender ainda mais a diferença entre um pai de verdade e alguém que só contribuiu com genética." A sabedoria daquele homem me deixava sem palavras às vezes. Como ele conseguia ser tão seguro, tão generoso, tão maduro? Você tem certeza disso? Absolute. E sabe o que mais? Acho que a Sofia está curiosa.
Tenho visto ela guardando os cartõezinhos que vêm com os presentes. Meu coração apertou. Era verdade. Sofia havia começado a fazer perguntas sobre o homem do shopping. Perguntas inocentes, mas reveladoras de uma curiosidade natural sobre suas origens. Foi então que tomei a decisão que mudaria tudo. No dia seguinte, liguei para o número que Rafael havia deixado em um dos bilhetes. Ele atendeu no primeiro toque. Isabela? Oi, Rafael. Podemos nos encontrar para conversar? Só nós dois primeiro. Claro. Quando? Onde? Hoje, depois do trabalho. No parque perto do café. Às 5. Estarei lá. Cheguei ao parque com o coração aos pulos. Rafael já estava esperando, sentado em um dos bancos, alimentando os pombos com migalhas de pão. Quando me viu, se levantou imediatamente. Obrigado por aceitar conversar. Sentei-me no banco, deixando uma distância segura entre nós. Rafael, vou ser muito clara com você. Se eu permitir que você conheça a Sofia melhor, vai ser com regras muito rígidas. E se você quebrar uma só dessas regras, você desaparece da vida dela para sempre. Entendido? Entendido. Quais são as regras? Primeiro, você nunca, jamais, pode falar mal do Daniel na frente dela ou tentar diminuir o papel dele como pai. Ele é o pai dela. Você é apenas outra pessoa importante na vida dela. Concordo. Segundo, nada de promessas que você não pode cumprir. Nada de vamos viajar juntos ou papai vai comprar isso para você se não for algo que você realmente pode fazer. Entendido. Terceiro, eu vou estar presente em todos os encontros. Pelo menos no início. Nada de vamos sair sozinhos. Ela tem 4 anos, Rafael. Precisa de supervisão. Faz sentido. Quarto, e mais importante, se em algum momento eu perceber que isso está fazendo mal para ela, está confundindo ela ou deixando ela insegura, acabou. Sem discussão. Sem negociação. Rafael assentiu solenemente. Isabela, eu juro para você que só quero o bem dela. Se eu perceber que minha presença está prejudicando, eu mesmo me afasto. Olhei bem nos olhos dele, procurando sinais de mentira, de manipulação. Mas o que vi foi uma sinceridade que me surpreendeu. Por que isso é tão importante para você agora, Rafael? Me responde sinceramente. Ele ficou em silêncio por alguns momentos, olhando para as crianças brincando no parquinho à nossa frente. Porque pela primeira vez na vida, eu senti amor incondicional. Quando a Sofia me perdoou naquele shopping, sem nem me conhecer direito, foi como se uma luz tivesse se acendido dentro de mim. Eu passei a vida toda acreditando que amor tinha preço, que tinha condições. Meus pais me amaram pelos meus sucessos. Minhas namoradas me amaram pelo meu dinheiro. Mas aquela menina, ela me perdoou simplesmente porque era a coisa certa a fazer. As palavras dele me tocaram de um jeito que eu não esperava. E você acha que merece esse amor? Não. A resposta foi imediata e honesta. Eu não mereço, mas quero tentar me tornar alguém que mereça. Rafael, amor de filho não é algo que você conquista ou merece. É algo que você nutre, que você protege, que você honra todos os dias. Não é um troféu que você ganha por mudar. Eu sei, e é isso que quero aprender a fazer. Respirei fundo. A decisão estava tomada. Está bem. Vou permitir que vocês se conheçam melhor. Mas começamos devagar. Encontros de 1 hora, sempre comigo presente. E se ela não quiser, acabou na hora. Os olhos dele se encheram de lágrimas. Obrigado, Isabela. Você não faz ideia do que isso significa para mim. Só não me decepcione. E, principalmente, não decepcione ela. Naquela noite, conversei com Sofia sobre tudo. Expliquei que o homem do shopping gostaria de conhecê-la melhor, que ele era a pessoa que havia me ajudado a fazer ela na minha barriga, mas que Daniel continuaria sendo o papai dela. Ele quer brincar comigo? Sofia perguntou com aquela curiosidade natural das crianças. Quer, mas só se você quiser também. E o papai Daniel vai junto?
Se você quiser, sim. Sofia pensou por um momento, inclinando a cabecinha daquele jeito dela. Acho que quero conhecer ele melhor. Mas o papai Daniel tem que estar junto. E você também. Claro, meu amor. Sempre vamos estar junto de você. O primeiro encontro foi marcado para o sábado seguinte, no mesmo parque onde Rafael e eu havíamos conversado. Chegamos juntos. Eu, Daniel e Sofia. Rafael já estava lá, visivelmente nervoso, segurando um pequeno presente embrulhado. Sofia se escondeu atrás das pernas de Daniel quando nos viu. A presença do homem estranho ainda a intimidava, mesmo com toda a curiosidade. Oi, Sofia, Rafael disse, se abaixando para ficar na altura dela. Obrigado por aceitar me conhecer melhor. Oi, ela respondeu timidamente. Trouxe uma coisa para você. Posso dar? Sofia olhou para mim pedindo permissão. Eu assenti com a cabeça. Era um pequeno cavalo de madeira, pintado à mão com cores vibrantes. Simples, mas feito com cuidado. É lindo! Sofia exclamou, sua timidez momentaneamente esquecida. Você fez? Não, eu comprei de um artesão. Mas pensei que você poderia gostar. Daniel se aproximou para ver o presente. É mesmo muito bonito. Que cor mais viva! Por um momento pensei que seria estranho, constrangedor. Mas Daniel, com sua generosidade natural, estava facilitando o encontro. Passamos 1 hora no parque. Rafael brincou com Sofia na gangorra. Ajudou ela no escorregador. Conversou sobre os desenhos animados que ela gostava. Ele estava claramente se esforçando muito. Às vezes tentando demais, mas Sofia parecia estar gostando da atenção. O que mais me impressionou foi como ele respeitou o espaço de Daniel. Quando Sofia se machucou levemente no joelho, ela correu automaticamente para Daniel. Rafael não tentou intervir, não pareceu ofendido. Apenas observou Daniel cuidar dela com um misto de admiração e tristeza nos olhos. Ele cuida muito bem dela, Rafael comentou comigo, enquanto Daniel limpava o machucadinho. Ele é um pai maravilhoso. Eu posso ver isso. Ela confia nele completamente. No final do encontro, Sofia se despediu de Rafael com um tchauzinho tímido. No caminho para casa, ela tagarelou animadamente sobre o cavalo de madeira e sobre como o homem era legal. Mas ele não é igual ao papai Daniel, ela comentou, como se estivesse organizando as informações na cabecinha. O papai Daniel é mais quentinho. Daniel sorriu, claramente emocionado com a observação. Os encontros se tornaram semanais, sempre no mesmo parque, sempre por 1 hora, sempre com supervisão total. Sofia foi ficando mais à vontade com Rafael, mas era interessante observar como ela mantinha as hierarquias bem claras em sua mente. Rafael era o homem legal que traz presentes. Daniel era papai. Foi no quarto encontro que as coisas ficaram mais complicadas. Sofia havia começado a chamar Rafael de Rafael naturalmente. E ele, em um momento de emoção, disse: Sofia, você pode me chamar de pai também, se quiser. O silêncio que se seguiu foi tenso. Sofia me olhou confusa, depois olhou para Daniel. Mas eu já tenho um pai, ela disse, com aquela lógica implacável das crianças. Você pode ter 2 pais, Rafael insistiu. E eu vi que estava pisando em terreno perigoso. Rafael, interrompi. Lembra das nossas regras? Ele percebeu o erro imediatamente. Desculpa. Você pode me chamar do que quiser, Sofia. Mas o estrago estava feito. Sofia ficou quieta pelo resto do encontro, visivelmente confusa. No carro, ela perguntou: Mamãe, posso ter 2 pais mesmo? O que você acha, meu amor? Acho que não. Pai é o papai Daniel. O Rafael é o Rafael. A simplicidade da resposta me tranquilizou, mas também me alertou. Rafael estava começando a forçar a barra, e isso podia confundir Sofia. Naquela noite, liguei para ele. Rafael, precisamos conversar. Sobre hoje, eu sei que errei. Exatamente sobre isso. Você está tentando forçar uma intimidade que não existe.
Sofia precisa de tempo para processar quem você é na vida dela. Eu só quero que ela me aceite. E ela está aceitando. Do jeito dela. No tempo dela. Mas se você continuar pressionando, vai acabar assustando ela. Houve uma pausa longa. Quando ele falou novamente, a voz estava carregada de frustração. Isabela, é difícil. Eu vejo ela com o Daniel e... eu tenho ciúmes. Deveria ser eu ali. Deveria ter sido eu desde o começo. Mas não foi, Rafael. E não adianta tentar recuperar o tempo perdido forçando situações. Ou você aceita o lugar que ela está disposta a dar para você na vida dela, ou você perde até isso. Qual é o lugar que ela está disposta a dar? Por enquanto, o lugar de um adulto legal que gosta dela e que ela gosta também. Talvez, com o tempo, isso cresça para algo mais. Mas só se você não forçar. A conversa terminou com Rafael prometendo ser mais paciente. Mas eu sentia que a frustração dele estava crescendo, e isso me preocupava. No encontro seguinte, ele estava diferente. Mais contido, quase distante. Sofia percebeu a mudança. Por que o Rafael está tristinho? Ela perguntou para mim. Às vezes os adultos ficam confusos sobre os sentimentos, expliquei. Igual quando você ficou triste porque o papai Daniel viajou para ver a vovó dele. A comparação me surpreendeu. É, meio parecido. Sofia se aproximou de Rafael, que estava sentado sozinho no banco, e ofereceu metade do sanduíche dela. Quando eu estou triste, o papai Daniel fala que dividir a comida ajuda. Rafael olhou para aquela criança de 4 anos oferecendo comfort do único jeito que sabia. E eu vi que ele estava começando a entender algo fundamental. O amor de Sofia tinha que ser conquistado com paciência e genuinidade, não com pressão ou pressa. Obrigado, Sofia, ele disse, aceitando o pedaço de sanduíche. Você é muito generosa. Generosa é quando divide? Ela perguntou. É quando cuida dos outros mesmo quando não precisa. Sofia sorriu, satisfeita com a definição, e correu de volta para o escorregador. Naquele momento, olhando Rafael mastigar o sanduíche que minha filha havia oferecido com tanto carinho, eu percebi que talvez ele realmente estivesse aprendendo. Aprendendo que amor não é algo que você exige ou conquista à força, mas algo que você recebe quando se mostra digno dele. Mas ainda havia uma longa jornada pela frente. Meninas, depois de 2 meses de encontros semanais, algo inesperado aconteceu que mudou completamente a dinâmica entre todos nós. Sofia adoeceu. Foi uma pneumonia que surgiu do nada, daquele jeito que só acontece com criança. Um dia ela estava brincando normalmente. No outro acordou com febre alta e dificuldade para respirar. Levamos ela correndo para o hospital numa madrugada de terça-feira. Eu e Daniel completamente apavorados. Os médicos disseram que ela precisaria ficar internada por alguns dias para monitoramento. Ver minha pequena naquela cama de hospital, com aqueles aparelhos todos, foi uma das coisas mais difíceis que já vivi. Daniel não saiu do lado dela nem por 1 minuto. Dormiu na poltrona do quarto. Segurava a mãozinha dela durante os procedimentos. No segundo dia de internação, uma enfermeira veio me avisar que tinha um homem na recepção perguntando sobre Sofia. Meu coração gelou. Só podia ser Rafael. Como ele havia descoberto que ela estava doente? Encontrei ele na sala de espera, claramente em pânico. Os olhos vermelhos, o cabelo desarrumado, as roupas amassadas como se ele tivesse dormido nelas. Isabela, como ela está? O que aconteceu? Ele se levantou imediatamente quando me viu. Como você soube? Perguntei sem responder às perguntas dele. Fui ao café procurar por vocês. Dona Marisa me contou. Pelo amor de Deus, me fala como ela está. A preocupação genuína na voz dele me pegou desprevenida. Não era apenas curiosidade ou um desejo de se inserir na situação. Era medo real, terror paterno puro. Pneumonia. Está estável, mas precisa ficar internada alguns dias. Ele desabou na cadeira, passando as mãos pelo rosto. Posso vê-la? Rafael, por favor, só 5 minutos. Só para ter certeza de que ela está bem.
Olhei para aquele homem destroçado de preocupação e senti algo que não esperava: compaixão. Por mais complicado que fosse nosso histórico, a dor dele por Sofia era real. Vou perguntar para o Daniel primeiro. Ele está com ela. Voltei para o quarto onde Daniel lia uma historinha para Sofia, que estava acordada, mas meio sonolenta por causa da medicação. Daniel, o Rafael está aqui. Quer ver como ela está? Daniel levantou os olhos do livro. Não havia raiva ou ciúme no olhar dele, apenas cansaço. O que você acha? Ele perguntou. Não sei. Ele parece genuinamente preocupado. Papai, quem é que quer me ver? Sofia perguntou com a voz rouca. O Rafael, princesa. Lembra dele? O homem do parque? Ele quer me ver doentinha? Quer. Ele ficou preocupado quando soube que você estava no hospital. Sofia considerou isso por um momento. Ele pode vir. Mas você fica aqui também, papai. Claro que fico. Quando Rafael entrou no quarto e viu Sofia naquela cama de hospital, com soro na veia e monitor cardíaco, ele simplesmente desmoronou. Começou a chorar ali mesmo, na frente de todos. Oi, Rafael, Sofia disse com uma vozinha fraquinha. Estou doentinha, mas o doutor falou que vou ficar boa. Oi, minha. Oi, Sofia. Ele se corrigiu, respeitando os limites. Como você está se sentindo? Meio cansada. Mas o papai Daniel está cuidando de mim. E a mamãe também. Rafael olhou para Daniel, que continuava segurando a mão de Sofia. Posso ficar um pouquinho? Só para ter certeza de que você está bem? Pode. Você quer ouvir a história que o papai estava lendo? E foi assim que passamos a tarde mais estranha das nossas vidas. Rafael sentado numa cadeira no canto do quarto, ouvindo Daniel ler contos de fada para Sofia, todos unidos pela preocupação com uma criança de 4 anos. Durante os 3 dias que Sofia ficou internada, Rafael apareceu todos os dias. Nunca ficava muito tempo, nunca tentava tomar o lugar de Daniel ou meu, mas estava ali. Trouxe livros infantis, um ursinho de pelúcia pequeno, flores para alegrar o quarto. O que mais me impressionou foi ver como ele interagia com Daniel naquele ambiente. Havia um respeito mútuo que eu não esperava. Daniel nunca foi hostil ou possessivo, e Rafael nunca tentou competir ou se impor. Foi na última noite, quando Sofia finalmente estava bem o suficiente para ir para casa, que tivemos a conversa que mudaria tudo. Rafael me chamou para falar no corredor do hospital enquanto Daniel estava com Sofia. Isabela, esses últimos dias me fizeram entender algumas coisas. Que coisas? Que eu não quero ser uma complicação na vida de vocês. Vendo vocês 3 aqui, vendo como o Daniel cuida dela, como você é forte. Vocês são uma família de verdade. E eu não quero atrapalhar isso. Fiquei surpresa com a maturidade da declaração. O que você está dizendo? Estou dizendo que talvez você estivesse certa desde o começo. Talvez eu tenha chegado tarde demais. Rafael, deixa eu terminar. Quando eu vi a Sofia naquela cama, a única coisa que importava era ela ficar bem. Não importava se ela me chamava de pai ou de Rafael, se ela me amava ou só gostava de mim. Só importava que ela fosse feliz e saudável. Ele parou por um momento, olhando através da janela do hospital. E então eu percebi que é isso que ser pai significa. Colocar o bem-estar dela acima dos meus desejos. E se o bem-estar dela significa eu dar um passo para trás, então é isso que eu vou fazer. Você está desistindo? Não. Estou aprendendo o meu lugar. Sofia já tem um pai maravilhoso. Ela tem uma mãe incrível. Ela tem uma família. Não precisa de mim complicando isso. As palavras dele me tocaram profundamente. Pela primeira vez, eu estava vendo o homem que Rafael podia ser, maduro, altruísta, realmente preocupado com o bem-estar de Sofia acima de tudo. Sofia gosta de você, falei. Ela fica feliz nos nossos encontros. E eu fico feliz também. Mas ela não precisa de mim. E talvez seja melhor assim. Voltamos para o quarto em silêncio. Sofia estava acordada, animada porque ia para casa no dia seguinte.
Rafael? Ela acenou quando nos viu. O papai Daniel disse que amanhã vou para casa. Que bom! Você vai ficar muito mais confortável na sua própria cama. Você vai continuar me visitando no parque? Rafael olhou para mim, depois para Daniel, finalmente para Sofia. Sofia, você gostaria que eu continuasse visitando? Claro. Mas agora você pode vir em casa também, né, mamãe? Para conhecer meus brinquedos. A pergunta me pegou completamente desprevenida. Em nenhum momento havíamos considerado que Rafael viesse em casa, no nosso espaço familiar. Bem, seria possível? Rafael perguntou cuidadosamente. Daniel se pronunciou antes de mim. Isabela, o que você acha? Olhei para minha filha, esperançosa e inocente, querendo compartilhar seu mundo com alguém que tinha se tornado importante para ela. Olhei para Daniel, generoso e seguro o suficiente para abrir nossa casa para o homem que podia ter sido uma ameaça. Olhei para Rafael, humilde e respeitoso, esperando uma decisão que não se sentia no direito de influenciar. Acho que podemos tentar, disse finalmente, mas com as mesmas regras de sempre. O sorriso que se espalhou pelo rosto de Sofia foi radiante. Vou mostrar meus livros para você, e meus desenhos, e o quarto que o papai Daniel fez para mim. Rafael engoliu em seco quando ela mencionou o quarto que Daniel havia construído. Ele estava sendo confrontado diretamente com tudo que havia perdido, tudo que outro homem havia feito por sua filha. Seria uma honra conhecer suas coisas, Sofia. Uma semana depois, Rafael veio para o primeiro almoço em casa. Sofia estava radiante, mostrando cada cantinho da casa, cada brinquedo, cada desenho grudado na geladeira. Daniel fez questão de contar a história por trás de cada móvel que havia construído, e Rafael o ouvia com genuína admiração. Você é muito talentoso, Rafael comentou, observando a estante de livros infantis que Daniel havia feito. Sofia merecia ter coisas especiais. Daniel respondeu simplesmente. Depois do almoço, enquanto Sofia tirava uma soneca, nós três nos sentamos na sala. O silêncio era confortável, não constrangedor. Obrigado, Rafael disse de repente. Por quê? Perguntei. Por deixarem eu fazer parte disso, mesmo que seja de longe. Por não me odiarem pelo que fiz. Ódio cansa, Daniel comentou. E Sofia está feliz. É isso que importa. Vocês vão se casar? Rafael perguntou. No mês que vem, respondi. Sofia vai ser nossa daminha. Ela deve estar muito animada. Está. Ela escolheu as flores, a música, até ajudou a escolher meu vestido. Rafael sorriu. Mas eu percebi uma tristeza nos olhos dele. Posso fazer uma pergunta? Vocês gostariam que eu me afastasse depois do casamento? Para vocês começarem essa nova fase sem complicações? A pergunta me surpreendeu. Era exatamente o contrário do que eu esperava. Em vez de tentar se inserir mais na nossa vida, ele estava oferecendo se afastar. Por que você pergunta isso? Daniel quis saber. Porque vocês merecem ser felizes sem fantasmas do passado. E porque Sofia merece crescer numa família estável, sem confusão sobre papéis e relacionamentos. Olhei para Daniel, que assentiu quase imperceptivelmente. Rafael, Sofia gosta de você. Você se tornou um amigo especial da família. Não vejo motivo para isso mudar só porque vamos nos casar. Mesmo? Vocês têm certeza? Tenho certeza de que você aprendeu seu lugar na vida dela, respondi. E enquanto você respeitar esse lugar, você será bem-vindo. Quando Sofia acordou da soneca, encontrou nós três conversando tranquilamente na sala, como uma estranha, mas funcional família estendida. Olha, vocês viraram amigos! Ela exclamou radiante. E era verdade. De alguma forma, através da dor, da cura, do medo compartilhado durante a doença dela, nós tínhamos encontrado um equilíbrio. Não era convencional, não era simples, mas funcionava. Sofia tinha uma família sólida e um amigo especial que também a amava. Daniel tinha a segurança de saber que era insubstituível como pai.
Eu tinha a paz de saber que havia tomado a decisão certa para todos. E Rafael? Rafael tinha finalmente aprendido que amor verdadeiro às vezes significa aceitar o segundo lugar com gratidão, em vez de exigir o primeiro lugar por direito. Meninas, o dia do meu casamento chegou como um sonho que finalmente se tornava realidade. Depois de tanta turbulência, tanta dor, tanta incerteza, ali estava eu, prestes a me casar com um homem que havia me ensinado o que era amor verdadeiro. A manhã estava perfeita. Sol dourado entrando pela janela do quarto, passarinhos cantando lá fora, e Sofia saltitando pela casa em puro estado de euforia. Ela estava radiante no seu vestidinho de daminha, rosa claro com flores bordadas à mão, que ela mesma havia escolhido. Mamãe, hoje você vai virar esposa do papai! Ela gritava, girando pela sala e fazendo o vestido rodopiar. E eu vou jogar pétalas de rosa. Dona Marisa veio cedo para me ajudar a me arrumar. Ela havia se tornado como uma mãe para mim nesses anos todos, e fazia questão de estar presente no meu grande dia. Enquanto ela arrumava meu cabelo, Sofia ficou sentadinha na cama, observando tudo com olhos brilhantes. Mamãe, você está a coisa mais linda do mundo. Ela disse com toda a sinceridade que só uma criança de 5 anos consegue ter. O vestido era simples, mas elegante. Nada de luxos exagerados. Nada que me lembrasse da época em que eu achava que felicidade estava no preço das coisas. Era de crepe branco, com um corte que valorizava minha silhueta, mangas de renda delicadas e uma saia que balançava suavemente quando eu caminhava. Daniel havia insistido que eu comprasse o vestido mais bonito que encontrasse, porque você merece se sentir como uma princesa no nosso dia. A cerimônia seria no jardim da casa da irmã de Daniel, um local íntimo e acolhedor, decorado com flores do campo e luzes de festa penduradas nas árvores. Apenas família próxima e amigos queridos, as pessoas que realmente importavam para nós. Quando chegamos ao local, meu coração estava batendo tão forte que eu tinha certeza de que todos podiam ouvir. Sofia segurava minha mão com uma seriedade adorável, como se fosse sua responsabilidade pessoal me entregar ao altar em segurança. Mamãe, você está nervosa? Ela perguntou. Um pouquinho. É normal ficar nervosa no casamento. Mas você ama o papai Daniel, né? Amo muito. Então não precisa ficar nervosa. O amor deixa tudo mais fácil. A sabedoria dessa menina sempre me surpreendia. Onde ela havia aprendido essas coisas? Quando a música começou a tocar, uma versão instrumental de A Thousand Years, que Sofia havia escolhido porque parece música de princesa, comecei a caminhar em direção ao altar, e lá estava ele. Daniel, lindo no seu terno azul marinho, com os olhos cheios de lágrimas, e aquele sorriso que fazia meu coração derreter desde o primeiro dia que o conheci. Sofia foi na minha frente, jogando pétalas de rosa com a seriedade de quem estava cumprindo a missão mais importante da vida dela. Algumas pétalas ficaram presas no cabelo dela, fazendo-a parecer uma pequena fada. Quando chegamos ao altar, Sofia entregou minha mão para Daniel com toda a solenidade do mundo. Cuida bem da minha mamãe, papai. Ela sussurrou, mais alto o suficiente para todos ouvirem. Sempre vou cuidar. Daniel respondeu, se abaixando para dar um beijinho na testa dela. Das duas. A cerimônia foi perfeita em sua simplicidade. O pastor falou sobre amor, compromisso, família. Palavras que ressoaram profundamente em mim, considerando tudo pelo que havíamos passado para chegar até ali. Quando chegou a hora dos votos, Daniel segurou minhas mãos e falou palavras que ficaram gravadas para sempre no meu coração. Isabela, você me ensinou que família não é sobre sangue ou origem. É sobre escolha, sobre presença, sobre amor diário. Você e a Sofia me deram a família que eu nem sabia que estava procurando. Prometo amar vocês duas, proteger vocês duas e estar presente em cada alegria e em cada dificuldade que a vida trouxer. Quando foi minha vez, mal consegui falar de tanta emoção. Daniel, você me salvou quando eu nem sabia que precisava ser salva. Me deu força quando eu estava quebrada, esperança quando eu não tinha nenhuma, e um amor que eu não achava que merecia. Você não só aceitou minha filha,
Você a amou como se ela fosse sua desde sempre. Prometo retribuir esse amor todos os dias da nossa vida. Sofia estava assistindo tudo com os olhos arregalados, como se estivesse presenciando o momento mais mágico do mundo. E talvez estivesse mesmo. Depois de trocarmos as alianças, o pastor nos declarou marido e mulher. Quando Daniel me beijou, Sofia gritou, "Viva!" e começou a bater palmas, fazendo todos rirem de emoção. Era oficial. Éramos uma família. A festa foi pequena, mas cheia de alegria. Música suave, comida caseira feita com amor, decoração simples, mas cheia de significado. Sofia estava no centro das atenções, contando para qualquer um que quisesse ouvir como havia ajudado a escolher as flores e como agora seus pais estavam casados para sempre. Foi quando estávamos cortando o bolo que eu o vi. Rafael estava do outro lado da rua, parado ao lado de um carro preto, observando a festa de longe. Meu coração deu uma guinada. Ele não havia sido convidado, obviamente, mas também não estava invadindo ou causando problemas. Apenas observando. Daniel percebeu minha atenção. O que foi? Rafael está ali. Sussurrei apontando discretamente. Daniel olhou na direção que eu havia indicado. Por um momento, os olhos dos dois homens se encontraram através da distância. Então, para minha surpresa, Daniel acenou levemente. Rafael acenou de volta e depois entrou no carro e foi embora. Por que você acenou para ele? Perguntei. Porque ele respeitou nosso dia. Ele queria ver Sofia feliz, mas não quis atrapalhar nosso momento. Isso merece respeito. A generosidade daquele homem sempre me deixava sem palavras. A festa continuou até o final da tarde. Sofia dançou com Daniel, comeu 2 pedaços de bolo, brincou com as outras crianças presentes. Estava radiante, completamente feliz, e isso era tudo o que importava. Quando começou a escurecer e os convidados foram embora, ficamos só nós 3 arrumando a bagunça. Sofia estava meio sonolenta, mas ainda eufórica demais para dormir. Agora vocês são casados de verdade, ela disse sentada no colo de Daniel. E eu sou a filha de vocês. Sempre foi nossa filha, Daniel respondeu, beijando a testa dela. O casamento só fez oficial o que já sabíamos. E agora a gente vai morar junto para sempre? Para sempre e sempre, eu confirmei. Naquela noite, depois que Sofia dormiu, Daniel e eu ficamos na varanda da nossa nova casa, olhando as estrelas. Era nossa primeira noite oficialmente como marido e mulher. E eu me sentia completa de um jeito que nunca havia experimentado antes. Obrigada, disse de repente. Por quê? Por tudo. Por ter me escolhido quando eu estava quebrada. Por ter escolhido a Sofia. Por ter construído essa família comigo. Obrigado você por ter me deixado fazer parte da vida de vocês. Ficamos em silêncio confortável por alguns minutos, apenas aproveitando o momento. Isabela, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você está feliz? Realmente, completamente feliz? Olhei para aquele homem que havia transformado minha vida. Pensei na nossa filha dormindo lá dentro, na vida que havíamos construído juntos. Nunca fui tão feliz na vida, respondi com total sinceridade. Então eu consegui. Consegui o quê? Consegui provar que você merecia ser amada, que merecia ter uma família, que merecia toda a felicidade do mundo. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Lágrimas de felicidade pura. 2 dias depois do casamento, Rafael apareceu no café. Eu estava trabalhando meio período, apenas algumas manhãs por semana, mais por prazer do que por necessidade. Daniel havia insistido que eu só trabalhasse se quisesse, não por obrigação. Parabéns pelo casamento, ele disse quando se aproximou do balcão. Obrigada. Como você soube? Eu estava lá. Eu vi. Por que você não entrou? Ele hesitou por um momento. Porque não era meu lugar. Era o dia de vocês, da família de vocês. Eu só queria ver a Sofia feliz. E ela estava? Radiante. Nunca vi uma criança tão feliz.
Preparei um café para ele, como nos velhos tempos. Rafael, quero te agradecer. Por quê? Por ter respeitado nosso espaço. Por ter aprendido qual é seu lugar na vida dela. Por ter se tornado um amigo da família, em vez de tentar ser algo que não podia ser. Ele sorriu tristemente. Não foi uma escolha fácil, Isabela. Tem dias que eu acordo pensando em como seria diferente se eu tivesse feito escolhas melhores 4 anos atrás. Mas você não fez. E isso está tudo bem agora. Está? Está. Porque tudo o que aconteceu nos trouxe até aqui. E aqui é um lugar bom. Rafael bebeu o café em silêncio, parecendo processar minhas palavras. Posso continuar vendo a Sofia de vez em quando? Só para ter certeza de que ela está bem? Claro. Você faz parte da vida dela agora. Mas como tio Rafael, não como. Eu entendo. Como tio Rafael está bom para mim. Meninas, essa conversa marcou o fim oficial da nossa saga com Rafael. Ele havia encontrado seu lugar, não como pai, mas como uma figura masculina importante na vida de Sofia. Alguém que a amava, que se preocupava com ela, mas que respeitava a família que havíamos construído. Sofia cresceu sabendo sua história toda. Sabia que Daniel era seu pai de coração, aquele que a criou e a amou desde antes dela nascer. Sabia que Rafael era seu pai biológico, que havia cometido erros, mas que havia aprendido com eles. E, principalmente, sabia que era amada incondicionalmente por todos nós. Alguns anos depois, quando Sofia tinha 8 anos, ela me perguntou: Mamãe, você acha que eu teria sido mais feliz se o Rafael tivesse ficado desde o começo? O que você acha, meu amor? Acho que não, porque aí eu não teria o papai Daniel. E o papai Daniel é o melhor pai do mundo. E o que você sente pelo Rafael? Carinho. Ele é legal, me dá presentes, lembra do meu aniversário. Mas ele não é meu pai. Meu pai é quem me ama todo dia, quem cuida de mim quando estou doente, quem me ensina as coisas importantes. A sabedoria daquela menina ainda me surpreendia. Hoje, Sofia tem 15 anos. É uma adolescente linda, inteligente, confiante. Tem uma relação excelente com Daniel. Ele continua sendo o pai dela em todos os sentidos. Mantém uma amizade carinhosa mais distante com Rafael, que se casou alguns anos atrás e tem outros filhos agora. Daniel e eu tivemos mais 2 filhos juntos, um menino e outra menina. Sofia é uma irmã mais velha, maravilhosa, sempre cuidando dos pequenos, sempre orgulhosa da família que temos. E vocês sabem qual é a coisa mais linda? Sofia nunca, jamais, precisou implorar por amor. Ela cresceu sabendo que era amada, protegida, valorizada. Cresceu vendo um casamento saudável, um amor verdadeiro, uma família funcional. Ela nunca teve que se contentar com migalhas de afeto ou aceitar amor condicional. Porque desde o primeiro dia de vida, ela foi cercada por pessoas que a escolheram, que ficaram, que a amaram sem reservas. E essa, meninas, é a diferença entre quem ama de verdade e quem só aparece quando é conveniente. Quem ama, fica. Quem ama, constrói. Quem ama, não foge quando as coisas ficam difíceis. Rafael aprendeu isso tarde demais para ser o pai da Sofia, mas aprendeu a tempo de se tornar uma pessoa melhor. Daniel sempre soube disso, por isso ele é, e sempre será, o pai verdadeiro da minha filha. E eu? Eu aprendi que algumas histórias não terminam em perdão para quem nos machucou. Elas terminam em gratidão por quem nos curou. Nossa família é a prova de que o amor verdadeiro existe, que segundas chances valem a pena, e que às vezes as melhores coisas da vida vêm disfarçadas de recomeços. Sofia nunca implorou por amor, e nunca vai precisar. Porque ela conhece seu valor e sabe que merece apenas o melhor tipo de amor, aquele que fica, que protege, que constrói, que nunca desiste. Esse é o final que toda mulher e toda criança merecem.